E voltamos para o terceiro bloco. Hoje conversamos com o sociólogo e mestre em educação, Alderico II, e agradeço e destaco aqui a participação dos jornalistas convidados com o nosso formato online. Adriana Nogueira, jornalista da Rádio Nova FM, e Emanuel Pascoal, jornalista aqui da TV UFMA. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais, e agora também na NET Claro TV. Aí, pelo link da sua telinha, você já tem acesso. Eu vou começar a falar sobre política agora, tá? Vimos aí um avanço da diversidade na eleição municipal de 2020. São Paulo, por exemplo, 2 dos 10 vereadores mais votados são pessoas trans. Como é que o senhor avalia que essa ocupação vai fazer uma diferença e como que vai fazer diferença no espaço da política? Primeiro, é muito bom esse movimento, né, dessas pessoas terem representação nas suas comunidades, né, nos seus municípios. Entretanto, isso não significa que elas tenham representatividade dentro da comunidade LGBT em específico. Muitas dessas pessoas se posicionam dentro do campo conservador, por exemplo. E a gente tem nomes como o Tami Miranda, que é duramente aí rechaçado pela comunidade quando ele se pronuncia de forma super conservadora, né? Ele tem posicionamentos que fazem nos lembrar comportamentos de extrema-direita, né? E isso daí já é um contraditório dessas eleições. Eu fico feliz por um lado, mas entristecido de que algumas pessoas LGBTs ainda estão dentro de um domínio cultural que não pertence à identidade delas. E aí é preciso, como eu falei para vocês, a gente não precisa cancelar, mas a gente precisa chamar essas pessoas para que elas entendam a própria construção de identidade delas, de gênero, e a própria configuração delas na sociedade brasileira, que é carregada de machismo, racismo, misoginia, e elas precisam se perceber dentro de uma classe que é excluída por isso, né? Então, o que há esse movimento como a classe média, por exemplo, brasileira, já que estamos falando de política. A classe média brasileira que passou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ela se vê perto de uma classe de elite, né? Mas ela não é elite, ela nunca vai ser elite. Ela está mais próxima mesmo da ideologia da classe trabalhadora operária, que está lá na base. Mas como ela começou a ganhar um pouquinho mais de visibilidade de dinheiro, e tem um carrinho, que tem um conforto de morar bem numa casa própria, ela se acha elite, mas ela nunca vai ser elite. Portanto, a mesma coisa é LGBT. O LGBT ele precisa se perceber nessa classe LGBT, né? Ele precisa entender que a travesti sofre, que a travesti apanha por causa do seu corpo, que denuncia a sua identidade de gênero com mais facilidade do que um homossexual, do que uma lésbica. Então, se a gente começar a se perceber enquanto classe, a gente vai começar a fazer esse movimento de harmonia e não de separação. Sim. Vamos para a rodada de perguntas. Agora eu começo com Emanuel Pascoal, com você. Bom, Rodrigo, a minha pergunta ainda seguindo nessa linha política, né? Na semana passada, semana retrasada, no último dia 16, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Maranhão um projeto de lei que, na prática, ou na teoria, seria muito fácil e possível de ser realizado, mas que houve algumas intervenções, algumas críticas. Eu vou ler aqui, porque o projeto é de número 162/2021, que diz o seguinte: ele estabelece a obrigatoriedade de comunicação de casos de violência ou indícios de violência contra a comunidade LGBT atendida em serviços públicos de saúde privado em todo o Maranhão. Ou seja, seria um facilitador no sentido das investigações desses casos. Mas teve parlamentar contra essa medida, por incrível que pareça. Então, quando a gente encontra ainda na Assembleia Legislativa de instituições as situações tão óbvias, tão necessárias, a gente percebe que tem um enfrentamento ainda muito grande no sentido de discriminação. A deputada em questão alegou que é cristã, né, que é evangélica, a comunidade evangélica não concordaria com isso. Como é que funciona essa situação? Eu queria também que o senhor mencionasse se o senhor acompanha o trabalho do coletivo Nós, na Câmara Municipal de São Luís, que em teoria seria algo mais próximo da
de aprovação ou de alinhamento das pautas LGBT? Então, Emanuel, eu tenho acho que 3 ou 4 pontos para te dar em relação a esse questionamento. Primeiro deles, eu vou te responder com uma pergunta. Será que vivemos no Estado brasileiro laico, entendendo essa ideia de laicidade, não interferência de qualquer tipo de religiosidade, vou repetir, de qualquer tipo de religiosidade nas questões políticas e públicas do nosso Estado? Será que temos laicidade na gestoria, né, na gestão dessas políticas públicas? Segundo, quando eu ainda não tive acesso eu solicitei, inclusive, acesso a essa lei que foi aprovada para acompanhar o desenrolar desse processo, né? Eu até agora não obtive retorno. Foi uma vitória, inclusive, acho que da UNA LGBT aqui do Maranhão. E aí eu pedi para que os meninos me encaminhassem para fazer a devida leitura. Mas soube, né, dessa questão do vetamento, né, da tentativa de se barrar essa lei. Vejamos, existe essa deputada, se eu não me engano, foi a mesma que propôs o não uso da linguagem não binária em qualquer tipo de evento, enfim, há uma proposta de não uso da linguagem não binária, ou a linguagem conhecida como neutra, né? E alegando também sempre as suas questões cristãs. E aí eu volto para o ponto inicial. Estamos vivenciando a laicidade do Estado, né, que é prevista lá na Constituição de 1988. Então, assim, temos 33 anos, que é exatamente a minha idade, e não saímos desse ponto de discussão, né? E aí é o terceiro debate que eu te trago aqui. A religiosidade, essa tentativa de se impor a religião, e aí principalmente a cristã evangélica, é um movimento perigosíssimo, porque ele alimenta não só o discurso de ódio, mas a prática violenta, né, que massacra os corpos LGBTs, né? Então, pessoas LGBTs, pessoas que fogem do padrão cristão, e aí eu me remeto principalmente às pessoas de terreiro. Os povos de terreiro estão sendo apedrejados, né? As suas comunidades estão sendo destruídas, amando de uma doutrina religiosa. Então, isso é um movimento muito perigoso, né? E aí, por fim, Emanuel, eu tenho acompanhado as discussões do coletivo Nós. O Jonathan, em particular, é um amigo pessoal, a quem tenho um carinho imenso, porque a sua trajetória muito me orgulha. Ele trabalha com a juventude, né, inicialmente. Engraçado que o Jonathan, ele é da Pastoral da Juventude. Por muito tempo, ele traz essa questão dentro da sua construção de identidade, o catolicismo, que não interferiu de forma alguma, veja bem, não interferiu de forma alguma que ele dialogasse sobre temas. Inclusive, eu fui convidado por ele várias vezes a estar junto com ele nesses debates, junto a jovens acompanhados pela Igreja Católica. Então, assim, a gente precisa entender a diferença entre religiosidade e opinião violenta, né? Porque eu acredito que Deus, Oxalá, ou qualquer que seja a entidade ou deuses, né, não querem pessoas mortas. Adriana Nogueira, por favor. Eu quero falar um pouquinho dessa questão, claro, nesse contexto político, mas trazendo a questão da vulnerabilidade social da comunidade LGBTQI+. Nós sabemos, isso é recorrente, que muitas famílias não aceitam, né, a orientação sexual quando um filho ou uma filha se mostra e se despe, literalmente, na frente dos pais ou dos familiares. E essas pessoas, em geral, são expulsas de casa. Eu não percebo, professor Derico, políticas públicas unas de governo federal, estadual e municipal. O que a gente percebe são ações pulverizadas, né, de um grupo aqui, um grupo ali, alguém que acolhe, que tem um olhar humano. Aqui em São Luís, não só em São Luís, mas em todo o Brasil, até no interior do estado, tem a Casa da Mulher Brasileira para acolhimento e para tratar sobre as questões da violência contra a mulher. Mas nós não vemos, por exemplo, temos essa questão
dos idosos, que é importante, das crianças também, que é fundamental, mas nós não vemos, não conhecemos uma ação voltada do município de São Luís, governo do estado, de ter um local de acolhimento para essas pessoas que são expulsas e, na maioria das vezes, se não tem um amigo para acolher, ficam nas ruas. É triste, Adriana, e esse processo de expulsamento, não só da família, mas das escolas também, muitas travestis, transexuais não terminam os seus estudos porque são expulsas da escola. Não é porque elas abandonaram, é porque elas cansam uma hora de serem tratadas de forma desigual, de usar o banheiro masculino, por exemplo, dos professores, e não usar o feminino das alunas, né? Que é uma discussão também, essa discussão do banheiro da escola é muito polêmica, né? Agora, em relação à família, ainda existe esse movimento, mas a gente precisa tomar muito cuidado para também não somente culpar a família. Como eu falei para vocês, a família ela tem um primeiro movimento, que é de não querer que aquela filha, aquele filho seja LGBT por conta do medo, do sofrimento, e muito porque desconhece sobre a comunidade. Então a gente precisa entender esse primeiro movimento da família e não somente bater a culpa na família. E a segunda coisa é que a tua pergunta ela complementa muito a do Emanuel. Não existem políticas de pesquisa aqui no Maranhão, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, que mapeie essa população. Se a gente não tiver pesquisa mapeada, e eu estou falando de dados quantitativos, não teremos políticas públicas, porque o governo só vai enxergar números. E essas políticas elas só vão acontecer se tiver números. Então a gente precisa saber quem é que está na rua, a gente precisa saber o quantitativo de LGBTs negros, a gente precisa saber quem está desempregado, quantas transexuais estão aí se prostituindo, né? Porque ainda é um quantitativo imenso, e se você conversar com uma transexual sobre prostituição, ela não quer estar ali. Ela queria estar fazendo uma faculdade, ela queria ser juíza, queria ser delegada, queria ser médica, mas não pôde porque ela é expulsa da escola. E sem diploma ela não consegue nada, né? Então, assim, a gente precisa mapear essa população. Sem mapeamento, a gente poderia ter evitado, por exemplo, o caso do Luiz, lá de Porto Franco, onde as pessoas ficaram filmando a sua morte. Isso é muito louco. A gente está num país que a gente está filmando a morte em vez de acolher. Então a gente está contando com a boa vontade, por exemplo, a Lohana Pausini aqui está à frente de um projeto de acolhimento a pessoas LGBTs. O Paulo, que está na Casa Acolher, acolhendo pessoas que têm HIV/AIDS. Então, são pessoas isoladas de movimentos sociais que estão chamando para si a responsabilidade, mas contando com ajuda pública, que o governo poderia estar fazendo isso, que a prefeitura poderia fazer isso, né? Mas, infelizmente, a gente não está vendo os números. E sem pesquisa, e novamente eu chamo a atenção para que esses profissionais no campo da gestão pública conversem com a universidade, porque aqui nós temos produções acadêmicas com dados científicos que podem já começar a nortear políticas públicas. Sim. Vamos falar mais sobre esse assunto, política, educação, ações afirmativas, diversidade, no próximo bloco. Não saia daí.